Ele entrou naquele tribunal como se fosse o rei do mundo, um milionário convencido de que as acusações de fraude eram apenas um mero percalço no seu caminho para o sucesso. Mas quando a porta do gabinete da juíza se abriu e ela surgiu, envolta na toga preta, o coração dele parou, porque olhando-o fixamente do alto do estrado, com todo o poder para destruir o seu futuro, estava a única mulher que ele traíra, abandonara e magoara há 5 anos, a sua ex-mulher. Ela tinha a sua liberdade nas mãos, e ele, uma vida de arrependimentos no coração. O que aconteceria a seguir tanto os poderia arrastar para um escândalo profundo, como provar que certas histórias de amor valem a pena ser lutadas, custe o que custar. Se acredita em segundas oportunidades, esta história está prestes a tornar-se complicada, comovente e absolutamente inesquecível. As portas do tribunal pareceram-lhe mais pesadas do que o habitual naquela manhã. Ethan Walsh empurrou-as com o tipo de confiança que vinha de nunca perder. O seu fato de 1.000 euros assentava-lhe perfeitamente. Os seus sapatos de pele tilintavam contra o chão de mármore. Ele sorriu para Clara, a sua irmã mais nova, que se apressava ao seu lado num vestido azul marinho. "Isto vai ser fácil", sussurrou ele, ajustando a gravata. "Confia em mim." Os olhos azuis de Clara estavam preocupados. Ela apertou a mala com mais força. "Ethan, por favor, leva isto a sério." "A estou a levar a sério." Ele piscou o olho, seriamente confiante. As acusações de fraude que pendiam sobre a sua cabeça pareciam uma piada de mau gosto. Algum mal-entendido sobre contas comerciais. Os seus advogados garantiram-lhe que tudo desapareceria. Ethan Walsh não ia para a prisão. Homens como ele nunca iam. A sala de audiências cheirava a madeira velha e a ansiedade. Pessoas enchiam os bancos. Jornalistas, curiosos, os seus sócios comerciais a tentar parecer solidários. Ethan endireitou os ombros e caminhou até a mesa do arguido, como se fosse o dono do lugar. O seu advogado principal, o Dr. Brennan, já estava sentado. O homem mais velho acenou com a cabeça, mas não sorriu. "Pronto?" perguntou Brennan. "Sempre." O oficial de justiça estava perto da tribuna da juíza. Era um homem alto e negro com uma barba grisalha. A sua voz ecoou pela sala. Todos de pé para a meritíssima juíza Carter. Ethan levantou-se, ainda a sorrir. Olhou para a porta por onde a juíza entraria. Então o coração dele parou. Ela entrou, vestindo a toga preta como uma armadura. O seu cabelo natural estava apanhado num coque elegante. A sua pele escura parecia brilhar sob as luzes do tribunal. Tinha o queixo erguido. Os seus olhos eram firmes. Naomi. O ar abandonou os pulmões de Ethan. As suas pernas ficaram fracas. Agarrou a beira da mesa para não cambalear. Não, ela não. Não é possível. Mas ali estava ela, Naomi Carter. A mulher com quem se casara há 5 anos numa capela cheia de rosas brancas. A mulher cujo coração ele partira quando o seu orgulho se agigantou e a sua honestidade se encolheu. A mulher de quem se afastara porque fora demasiado tolo para saber o que tinha. E agora ela era a juíza, a sua juíza. "Por favor, sentem-se", disse Naomi. A sua voz era calma, profissional, como se estivesse a ler um guião. Mas Ethan conhecia aquela voz. Ouvira-a sussurrar o seu nome no escuro. Ouvira-a rir das suas piadas péssimas. Ouvira-a quebrar-se quando ela lhe dissera que já não aguentava mais. Ele afundou-se na cadeira. As suas mãos tremiam. Clara inclinou-se. "Ethan, o que se passa? Pareces ter visto um fantasma." Ele não conseguiu responder. A garganta estava demasiado apertada. Os seus olhos estavam presos em Naomi enquanto ela se acomodava atrás da tribuna, abrindo pastas, revendo papéis. Ela ainda não o tinha olhado, não diretamente, mas ele sabia que ela o tinha visto. Como não o poderia? "Senhor Walsh", disse ela com um tom seco, "compreende as acusações que lhe são imputadas?" Ele forçou-se a levantar. As suas pernas pareciam água. "Sim, meritíssima." Os seus olhares encontraram-se por meio segundo. Algo cintilou na expressão dela, dor talvez ou raiva, mas depois desapareceu. Ela voltou a olhar para os seus papéis. "E como se declara?" "Não culpado, meritíssima. Registrado." Ela fez uma marca com a caneta. "Vamos prosseguir." A acusação começou a apresentar o seu caso. Algo sobre documentos falsificados. Enganar investidores. Ethan ouvia as palavras, mas não conseguia focar-se. A sua mente estava a 1000.
Naomi estava ali. Naomi era a juíza. Naomi tinha o poder de o mandar para a prisão. O universo tinha um sentido de humor perverso. A primeira hora arrastou-se como uma tortura. As perguntas de Naomi eram afiadas e precisas. Ela controlava a sala de audiências com uma autoridade discreta. Ninguém ousava interrompê-la. Ninguém tentava manipulá-la. Ela não era nada parecida com a mulher doce e confiante que Ethan conhecera. Ou talvez ela sempre tivesse sido tão forte e ele apenas fora demasiado cego para o ver. Durante uma breve pausa, Clara agarrou-lhe o braço no corredor. Ethan, fala comigo, o que se passa? Ele encostou-se à parede, passando as mãos pelo cabelo. A sua confiança cuidadosamente construída estava a ruir. A juíza, disse ele baixinho, é a Naomi. O rosto de Clara ficou inexpressivo. Naomi, a tua ex-mulher, Naomi? Ele acenou com a cabeça. Oh, meu Deus! Os olhos de Clara arregalaram-se. Ethan, tens de pedir outro juiz. Isto é um conflito de interesses, certo? Ela não pode ser imparcial. Pode ela? Ele olhou para a irmã. Já não sei, Clara. Não sei nada. Tens de contar ao teu advogado. E dizer o quê? Olha, a juíza era a minha mulher, mas estraguei tudo porque menti sobre alguns negócios e ela descobriu e eu escolhi o meu orgulho em vez de tentar resolver a situação? Ele riu amargamente. Isso vai correr às 1000 maravilhas. A expressão de Clara suavizou-se. Ela estivera presente durante o divórcio. Vira Ethan desfazer-se e depois reconstruir-se numa pessoa ainda mais fechada do que antes. Tu amavas-a? Clara perguntou baixinho. Ethan desviou o olhar. Mais do que tudo. Então isto vai destruir-te. Já o fez. Quando o tribunal recomeçou, a compostura de Naomi nunca se quebrou. Ela ouviu testemunhos. Fez perguntas que iam direto ao cerne da questão. Ela lembrou a Ethan o porquê de ele se ter apaixonado por ela em primeiro lugar, a sua inteligência, a sua graça, a sua recusa em deixar que alguém a dominasse. Mas cada vez que ela olhava para ele, parecia uma faca a torcer-se no seu peito. A acusação apresentou documentos, gráficos, e-mails. Pintaram o retrato de um homem que colocou o lucro acima das pessoas. Um homem que mentira para conseguir o que queria. E talvez tivessem razão. Ethan passara anos a construir muros à sua volta. Depois de Naomi, lançou-se no trabalho. O dinheiro tornou-se o seu escudo. O sucesso a sua identidade. Convencera-se de que os sentimentos eram uma fraqueza. Agora, sentado naquela sala de audiências, esses muros pareciam finos como papel. Quando a sessão finalmente terminou, Naomi levantou-se. A sessão está suspensa até às 9 da manhã de amanhã, disse ela. Senhor Walsh, confio que regressará a horas. Sim, meritíssima. Ela recolheu os seus papéis e desapareceu pela porta atrás da tribuna. Ethan observou-a ir, o seu coração a quebrar-se de novo. Naquela noite, Ethan sentou-se no seu apartamento de cobertura a olhar para as luzes da cidade. Clara fora para casa depois de o fazer prometer que não faria nada estúpido. Os seus advogados ligaram 2 vezes, fazendo perguntas que ele não conseguia responder. As notícias já estavam a noticiar o julgamento. Mas tudo em que Ethan conseguia pensar era em Naomi. Ele caminhou até ao seu escritório, um espaço elegante, com janelas do chão ao teto e mobiliário minimalista. Tudo estava perfeito. Tudo estava vazio. Na gaveta inferior da sua secretária, escondida sob velhos contratos, havia uma única fotografia. Naomi no dia do casamento deles. Ela vestia um vestido branco simples e segurava um ramo de girassóis. O seu sorriso era tão brilhante que doía olhar para ele. Ethan estava ao lado dela num fato cinzento, com o braço à volta da cintura dela, a olhar para ela como se fosse a única pessoa no mundo, porque ela tinha sido. Ele traçou o rosto dela com o dedo, recordando a forma como ela ria, a forma como ela o desafiava, a forma como ela o fazia querer ser melhor, e então ele lembrou-se da discussão que terminou tudo. Tu mentiste-me, Ethan. Era negócio, Naomi, não significava nada. Significa tudo. Tu olhaste-me nos olhos e mentiste. Como se supõe que eu confie em ti? Estás a exagerar. Acabou. Ele estivera tão certo de que ela voltaria. Tão certo de que ela precisava dele mais do que ele precisava dela. Deixara o seu orgulho convencê-lo de que ele estava certo e que ela estava apenas a ser emotiva. Fora um idiota. No momento em que percebeu o seu erro,
Ela tinha partido. Os papéis do divórcio assinados. Uma nova vida começada. A porta fechada. E agora? Agora ela tinha o seu destino nas mãos. Ethan colocou a fotografia de volta na gaveta e fechou-a. Serviu-se de uma bebida, mas não deu um gole. Em vez disso, ficou junto à janela a observar a cidade respirar e perguntou-se se Naomi também alguma vez pensava nele. O gabinete de Naomi estava silencioso depois de todos terem saído. Ela sentou-se à sua secretária, ainda de toga, a olhar para o nada. As suas mãos estavam cruzadas à sua frente. A sua respiração era regular, mas por dentro ela estava a gritar. Ethan Walsh. Depois de 5 anos, ali estava ele, ainda bonito, ainda confiante, ainda capaz de a fazer sentir coisas que ela enterrara fundo. Quando vira o nome dele na pauta de processos, pensara que era um erro. Havia muitos Ethan Walshes no mundo, certo? Não podia ser o seu Ethan, mas era. E no momento em que ele entrou naquela sala de audiências, todo o muro cuidadosamente construído por ela desabou. Uma batida na ombreira da porta tirou-a dos seus pensamentos. Entrou o juiz Raymond. Tinha 60 e poucos anos, com olhos gentis e cabelo prateado. Fora o mentor de Naomi, desde que ela era estagiária de direito. Ele a compreendia melhor do que a maioria. Primeiro dia difícil? Perguntou ele, sentando-se na cadeira à frente da sua secretária. Naomi conseguiu um pequeno sorriso. Pode-se dizer que sim. Queres falar sobre isso? Ela hesitou. A ética profissional dizia que não deveria. Mas Raymond não era apenas um colega. Era seu amigo. O arguido, disse ela cuidadosamente. Ethan Walsh. Eu conheço-o. Raymond ergueu uma sobrancelha. Conheces como? Nós fomos casados. Há 5 anos. Acabou mal. Ah, Raymond recostou-se na cadeira. É complicado. É um eufemismo. Naomi esfregou as têmporas. Eu não sabia que ele estaria no meu tribunal. Não soube de nada disto até entrar lá. Precisas de te declarar impedida? A pergunta pairava no ar. Naomi já se perguntara o mesmo centenas de vezes. Não quero, admitiu ela, mas não sei se consigo ser objetiva. Consegues separar o teu passado do teu dever? Não sei. Ela olhou para Raymond. Ele magoou-me, profundamente, mas isso não significa que ele seja culpado destas acusações. Preciso de ser justa. Então, sê justa, disse Raymond simplesmente. É tudo o que podes fazer. Revisa as provas. Segue a lei. Não deixes a emoção toldar o teu julgamento, nem a dele, nem a tua. Naomi acenou com a cabeça, mas a dúvida ainda a atormentava. Conseguiria ela realmente fazer isto? Conseguiria sentar-se em frente a Ethan todos os dias, lembrar-se de tudo o que tiveram, de tudo o que perderam, e ainda assim ser a juíza de que ele precisava? Ela não sabia, mas tinha de tentar. Naomi conduziu para casa em silêncio. O seu apartamento era pequeno, mas acolhedor. Plantas enfeitavam os parapeitos das janelas. Livros enchiam as estantes. Tudo estava arrumado e organizado, tal como a sua vida. O seu primo Marcos esperava à sua porta. Tinha 29 anos, alto e protetor, com os mesmos olhos escuros de Naomi. Tinham crescido juntos mais como irmãos do que primos. Dia difícil? Perguntou ele enquanto ela abria a porta. Algo parecido. Eles entraram. Marcos foi direto para a cozinha, tirando as sobras e reaquecendo-as sem que lhe pedissem. Ele fazia isto há anos. Aparecia quando Naomi precisava dele. Certificava-se de que ela comia. Certificava-se de que não estava sozinha. Então, disse ele, entregando-lhe um prato. Queres dizer-me por que pareces ter sido atropelada por um caminhão? Naomi sentou-se à pequena mesa de jantar. Mexeu na comida. O Ethan voltou. Marcos congelou. O Ethan? O teu ex-marido Ethan? O único. O que é que ele está a fazer de volta? Pensei que ele se tivesse mudado para o outro lado do país. Mudou. Mas agora está aqui, no meu tribunal, em julgamento. A expressão de Marcos escureceu. Estás a brincar. Quem me dera. Naomi, tu não podes... Ele parou, respirando fundo. Tens de te afastar. Deixa que outra pessoa trate disso. Eu sei. Talvez. Não sei. Ela empurrou o prato para longe. Marcos, já passaram 5 anos. Eu sou uma pessoa diferente agora. Consigo lidar com isto. Consegues? Ele sentou-se à sua frente, a voz gentil, mas firme. Aquele homem partiu-te o coração. Mentiu-te, fez-te questionar tudo. E agora ele está sentado na tua sala de audiências e tu supostamente deves ser objetiva?
Eu sou uma profissional. Tu também és humana. Marcos esticou a mão pela mesa, apertando a mão dela. Não o deixes entrar novamente. Nem um pouco. Ele não merece. Naomi queria argumentar, mas uma parte dela sabia que Marcos tinha razão. Ethan magoara-a de formas que ainda doíam. O casamento deles fora lindo no início, cheio de risos, sonhos e possibilidades. Mas depois as fissuras começaram a aparecer, as noites tardias que ele não explicava, os negócios que ele mantinha em segredo, as mentiras que se acumularam até que ela já não conseguia respirar sob o seu peso. Quando ela o confrontara, ele desvalorizara as suas preocupações, chamara-a de paranoica, fizera-a sentir-se insignificante. Então, ela partiu. Foi a coisa mais difícil que alguma vez fizera, mas foi também a coisa que a salvou. Não o vou deixar magoar-me de novo, prometeu Naomi a Marcos. Estou mais forte agora. Eu sei que estás. Marcos levantou-se, beijando o topo da cabeça dela. Só tem cuidado, está bem? Alguns homens não merecem segundas oportunidades. Depois de ele sair, Naomi sentou-se sozinha no silêncio. Ela pensou no rosto de Ethan quando ele a viu. O choque, a dor. Por um momento, ele parecera o homem com quem ela se casara, vulnerável e real. Mas aquele homem tinha desaparecido. Ou talvez nunca tivesse existido. Naomi foi para o seu quarto e abriu o roupeiro. Numa caixa na prateleira superior, enterrada sob lenços de inverno, havia um envelope. Ela tirou-o. Lá dentro estava uma carta que Ethan lhe escrevera um mês depois de o divórcio ter sido finalizado. Ela nunca a abrira. Nunca tivera a coragem de ler as desculpas ou pedidos de desculpa que ele teria escrito. Agora, segurando-a nas mãos, perguntou-se se deveria. Mas não esta noite. Talvez nunca. Ela colocou a carta de volta e fechou a porta do roupeiro. No dia seguinte, ela voltaria a enfrentar Ethan no tribunal. No dia seguinte, ela seria a juíza Carter, calma, controlada, profissional. Esta noite, ela permitiu-se ser Naomi. E esta noite, Naomi ainda doía. A manhã seguinte chegou demasiado depressa. Ethan estava em frente ao espelho, a dar o nó na gravata pela terceira vez. As suas mãos não paravam de tremer. Clara já ligara 2 vezes, lembrando-o de manter a calma. Os seus advogados enviaram um documento de instruções que ele mal lera. Tudo em que ele conseguia pensar era em ver Naomi de novo. Na sala de audiências, ele sentou-se. A sala encheu-se com as mesmas pessoas do dia anterior, mas agora tudo parecia diferente, mais pesado, mais real. A voz do oficial de justiça trovejou. Todos de pé para a meritíssima juíza Carter. Naomi entrou. Hoje, a sua expressão era ainda mais contida. Ela não olhou para Ethan enquanto se sentava. Por favor, sentem-se. A acusação continuou a apresentar o seu caso. Mais documentos, mais testemunhos. Ethan tentou prestar atenção, mas o seu foco continuava a desviar-se para Naomi. A forma como ela batia com a caneta quando estava a pensar. A forma como ela inclinava a cabeça quando alguém fazia um argumento fraco. A forma como a sua mandíbula se contraía quando a acusação sugeria que ele era desonesto. Ela acreditava neles. Ela achava que ele era culpado. Ela odiava-o. Durante uma pausa, Ethan dirigiu-se ao corredor. Precisava de ar, espaço, de qualquer coisa para clarear a mente. Ele virou uma esquina e quase colidiu com alguém. Naomi. Ambos congelaram. Por um momento, nenhum falou. O corredor estava vazio, sem advogados, sem jornalistas. Apenas os dois, parados a 1 metro de distância, com 5 anos de silêncio entre eles. Naomi, disse Ethan suavemente. Não. A voz dela era tensa. Não digas o meu nome dessa forma. Dessa forma como? Como se ainda tivesses esse direito. As palavras feriram fundo. Ethan respirou fundo, tentando encontrar a resposta certa. Mas o que poderia ele dizer? Ela tinha razão. Eu não sabia que eras juíza, ofereceu ele. Não sabia que estarias aqui. Isso teria importado? Sim, quer dizer... Ele passou uma mão pelo cabelo. Não sei. Talvez. Os olhos dela eram duros. Vou fazer o meu trabalho, Ethan. Vou rever as provas e tomar decisões com base na lei. É isso. Isto... Ela gesticulou entre eles. Não existe naquele tribunal. Mas existe aqui fora. Não. Ela recuou. Não existe em lado nenhum. Não mais. Ela afastou-se, os saltos a tilintar no chão de ladrilhos. Ethan observou-a ir.
o seu coração a afundar-se. Ele pensara que vê-la de novo poderia dar-lhe uma chance de explicar, de pedir desculpa, de alguma forma, de consertar as coisas. Mas Naomi tinha seguido em frente. E ele ainda estava preso no passado, agarrado a algo que já tinha desaparecido. Naquela tarde, algo mudou na sala de audiências. A acusação chamou uma testemunha, um ex-sócio comercial de Ethan que alegava que ele falsificara documentos intencionalmente. O testemunho foi prejudicial, específico, difícil de refutar. Mas quando foi a vez da defesa contra-interrogar, o Dr. Brennan apontou inconsistências, datas que não coincidiam, e-mails que contavam uma história diferente. Lentamente, a credibilidade da testemunha desmoronou-se. Naomi observou tudo cuidadosamente, fez perguntas para clarificar, tomou notas. E quando a testemunha finalmente saiu, ela olhou para Ethan. Realmente olhou para ele. Por um segundo, uma dúvida cintilou no seu rosto. Não dúvida sobre a culpa dele, dúvida sobre a sua própria certeza. Ethan viu isso, aquela pequena fenda na sua armadura, e pela primeira vez, desde que este pesadelo começara, ele sentiu algo que não era desespero. Ele sentiu esperança. Quando o tribunal suspendeu a sessão, Naomi não correu para o seu gabinete. Ela permaneceu na tribuna, a organizar papéis, a pensar. A evidência não era tão clara como esperava. Sim, havia problemas nos negócios de Ethan, mas fraude? Engano intencional? Ela já não tinha a certeza. As palavras do juiz Raymond ecoavam na sua mente. Ser justa. Mas como poderia ela ser justa quando cada vez que olhava para Ethan, via o homem que lhe prometera amá-la para sempre e depois se afastara? Uma batida na ombreira da porta sobressaltou-a. Clara Walsh estava ali, o rosto pálido, mas determinado. Meritíssima juíza Carter, posso falar consigo? Os instintos profissionais de Naomi ativaram-se. Menina Walsh, não deveria estar aqui. Não é apropriado. Eu sei. Clara entrou na sala de qualquer maneira. Eu sei que isto está errado. Mas preciso de dizer algo, e preciso que a senhora ouça. Naomi deveria tê-la mandado embora. Deveria ter chamado o oficial de justiça. Mas algo nos olhos de Clara a fez hesitar. 30 segundos, disse Naomi. Clara acenou com a cabeça. O meu irmão, ele não é perfeito. Ele cometeu erros, grandes erros. Mas ele não é o homem que a acusação está a pintar. Este não é o lugar para esta discussão. Eu sei, mas também sei que as senhoras têm história. E preciso que a senhora compreenda. A voz de Clara quebrou-se. Quando o deixou, isso partiu-o. Completamente. Ele fechou-se, parou de deixar as pessoas entrarem. E sim, talvez ele tenha mergulhado demasiado no trabalho. Talvez tenha tomado más decisões. Mas ele não é um criminoso. Ele está apenas perdido. A garganta de Naomi apertou-se. Menina Walsh, não estou a pedir que a senhora o trate com brandura. Não estou a pedir que deixe o seu passado afetar o seu julgamento. Estou apenas a pedir que a senhora o veja, realmente o veja, da forma como costumava vê-lo. Clara saiu antes que Naomi pudesse responder. Sozinha no seu gabinete, Naomi afundou-se na sua cadeira. As suas mãos tremiam. O seu coração batia acelerado. Isto já não é apenas lei, pensou ela. É a minha vida. E ela não fazia ideia de como lidar com isso. O tribunal tinha uma saída traseira que quase ninguém usava. Naomi descobriu-a durante a sua primeira semana como juíza, e desde então que estava grata por ela. Quando a imprensa ficava demasiado agressiva, ou o dia parecia demasiado pesado, ela podia sair pela velha porta de serviço e caminhar até ao carro em paz. Esta noite, ela precisava desesperadamente dessa paz. O dia tinha sido exaustivo, mais testemunhos, mais provas, mais momentos em que cruzava o olhar de Ethan na sala de audiências e sentia os seus muros cuidadosamente construídos tremerem. Ela empurrou a porta pesada para o ar da noite. O parque de estacionamento estava quase vazio. Os candeeiros da rua acenderam-se à medida que o crepúsculo cobria a cidade. Naomi! Ela virou-se. Ethan estava a poucos metros, o casaco pendurado no ombro, a gravata desapertada. Parecia cansado, vulnerável. Nada parecido com o homem presunçoso que entrara no tribunal dela há 2 dias. Precisas de parar com isto, disse ela, a voz mais afiada do que pretendia. Não pode simplesmente encurralar-me cá fora. Eu sei, peço desculpa, eu só... Ele deu um passo em frente. Diz-me que já não o sentes.
O coração dela batia-lhe no peito. Sentir o quê? Isto. Ele gesticulou entre eles. A atração, a ligação. Ainda está lá, Naomi. Eu sei que tu também sentes. Ela quis mentir. Quis dizer-lhe que ele estava iludido. Mas as palavras ficaram-lhe presas na garganta. Porque ele tinha razão. Cada vez que olhava para ele, algo se mexia dentro dela. Algo que ela pensara estar morto e enterrado. Aquilo aterrorizava-a. O que eu sinto não importa, disse ela finalmente. Eu sou a tua juíza. Tu és o réu. É só isso que somos agora. Não é só isso que somos. A voz de Ethan baixou. Nós fomos casados. Amamo-nos. Tínhamos planos, sonhos. E tu destruíste-os. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia. Tu mentiste-me, Ethan, repetidamente. Fizeste-me sentir uma louca por questionar-te. E quando finalmente tive coragem suficiente para ir embora, tu deixaste-me partir sem lutar. Eu fui um idiota. Tu foste um cobarde. A acusação pairou no ar. Ethan encolheu-se, mas não argumentou. Não podia, porque era verdade. Eu sei, disse ele calmamente. Sei que fui. E arrependo-me disso todos os dias desde então. Os olhos de Naomi ardiam com lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Então por que é que não vieste atrás de mim? Por que é que não lutaste por nós? Porque eu era demasiado orgulhoso, demasiado estúpido, demasiado convencido de que eu estava certo e tu estavas apenas a ser emotiva. Ele passou uma mão pelo cabelo. Quando percebi o quão errado estava, tu já tinhas seguido em frente. E eu pensei que estarias melhor sem mim. Uma única lágrima escorreu pela bochecha de Naomi. Ela enxugou-a rapidamente. Eu estava melhor, sussurrou ela. Estou melhor. Mas mesmo enquanto dizia isso, ela não tinha a certeza se acreditava. Ethan observou-a com aqueles olhos que ela conhecia tão bem. Lembraste-te do nosso primeiro beijo? Ela não devia responder. Não devia envolver-se. Mas a memória surgiu antes que ela pudesse impedi-la. A cafetaria perto da faculdade. Ela estava a estudar para o exame de acesso à magistratura, estressada e exausta. Ele era o rapaz que aparecia todas as manhãs, sempre a pedir a mesma coisa, sempre a sorrir para ela. Finalmente ele ganhou coragem para se sentar à mesa dela. Parece que precisas de uma pausa, disse ele. Parece que preciso de um milagre. Ele riu. Eles conversaram. Horas passaram. Quando a cafetaria fechou, eles passearam pelo parque, e algures entre o chafariz e a ponte. Ele parou e olhou para ela como se ela fosse a resposta para todas as perguntas que ele alguma vez tivera. Posso beijar-te? Perguntou ele. E ela disse que sim. De pé no parque de estacionamento, Naomi fechou os olhos contra a memória. Não faças isto, disse ela, a voz embargada. Não me faças lembrar. Por que não? Porque dói demais. Ela virou-se e caminhou para o seu carro, tremendo com emoções que não sabia nomear. Ethan não a seguiu, mas enquanto ela se afastava, ela viu-o no espelho retrovisor, sozinho sob o poste de luz, a vê-la desaparecer, e uma parte dela quis dar a volta. Na manhã seguinte, Naomi chegou cedo ao tribunal. Precisava de tempo para se recompor antes de enfrentar Ethan novamente. Mas quando chegou ao seu gabinete, Marcos estava à espera. Ele estava encostado à parede, de braços cruzados, com uma expressão sombria. Precisamos de conversar, disse ele. Naomi destrancou a porta e deixou-o entrar. Marcos, o que estás aqui a fazer? A certificar-me de que estás bem. Ele seguiu-a para dentro. Por que não estás? Pois não. Ela pousou a pasta e virou-se para ele. Estou bem. Mentirosa. Marcos, ele encurralou-te ontem à noite. No parque de estacionamento eu vi-o. O sangue de Naomi gelou. Estavas a seguir-me? Eu estava preocupado contigo e tive razão para estar. A mandíbula de Marcos apertou-se. Naomi, este homem destruiu-te, e agora ele está a tentar insinuar-se de novo. Tens de ver isso. Ele não está. Não é assim. Então como é? Porque do meu ponto de vista, parece que ele te está a manipular, a usar a vossa história para influenciar o caso. Ele não está. Mas mesmo enquanto dizia isso, a dúvida instalou-se. Estaria Ethan a manipulá-la? As suas palavras eram genuínas ou apenas uma estratégia? Marcos suavizou-se ligeiramente. Eu amo-te, Naomi. És mais do que a minha prima. És a minha irmã. E eu vi o que aquele homem te fez. Como choraste durante meses. Como duvidaste de tudo em ti. Não consigo vê-lo fazer isso de novo. Ele não fará.
prometeu ela. Não o deixarei. Mas Marcos não pareceu convencido. O tribunal reuniu-se às 9 em ponto. A manhã decorreu sem problemas no início. Mais testemunhas, mais documentos. Naomi manteve a sua postura profissional, fazendo perguntas quando necessário, sustentando objeções quando apropriado. Mas durante o intervalo do meio da manhã, tudo mudou. Ethan estava perto do bebedouro no corredor quando Marcos se aproximou. Naomi viu acontecer da porta do seu gabinete. Ela começou a mover-se na direção deles, mas era tarde demais. Afasta-te dela, disse Marcos, a voz baixa, mas intensa. Ethan endireitou-se. Perdão? Ouviste-me, Naomi, afasta-te dela. Não me parece que seja a tua decisão. Marcos deu um passo mais perto. Ela já passou por muito por tua causa. Se tivesses um pingo de decência, pedirias outro juiz. Poupar-lhe-ias o ter de olhar para a tua cara todos os dias. Tu não sabes nada sobre o que aconteceu entre nós. Eu sei o suficiente. Sei que mentiste, sei que a magoaste, e sei que és demasiado egoísta para te preocupares com alguém além de ti mesmo. As mãos de Ethan cerraram-se em punhos. Naomi podia vê-lo a lutar para controlar o temperamento. Por um momento, ela pensou que ele poderia realmente atingir Marcos. Mas depois, os ombros de Ethan caíram. Tens razão, disse ele calmamente. Eu sou egoísta. Eu fui egoísta. E sim, eu magoei-a. Mas isso não significa que sou o monstro que toda a gente pensa que sou. A expressão de Marcos não se suavizou. Então prova-o. Afasta-te dela. Deixa-a em paz. Não consigo. É por que não? Porque eu a amo. Nunca deixei de a amar. As palavras atingiram Naomi como um golpe físico. Ela pressionou a mão contra o batente da porta. A respiração presa. Marcos riu amargamente. Amor? Tu não sabes a primeira coisa sobre amor. Talvez não, mas estou a aprender. Ethan enfrentou o olhar de Marcos sem vacilar. Eu sei que não mereço uma segunda oportunidade. Eu sei que estraguei tudo o que era bom na minha vida. Mas se houver a menor possibilidade de Naomi me poder perdoar um dia, eu tenho de tentar. Ela não perdoará. Então, vou viver com isso. Mas não viverei sem tentar. Naomi recuou para o seu gabinete antes que qualquer um dos homens a pudesse ver. O seu coração disparava. As suas mãos tremiam. Eu a amo. Nunca deixei de a amar. Seria verdade? Poderia ela confiar nele? Ela não sabia, mas ouvir aquelas palavras mexeu em algo dentro dela que ela pensara estar há muito tempo morto. Naquela tarde, algo inesperado aconteceu. Durante um intervalo, Ethan aproximou-se do banco da juíza. O Dr. Brennan tentou detê-lo, mas Ethan sacudiu-o. Senhora juíza, preciso de apresentar algo. Naomi franziu a testa. Isto não é o procedimento adequado, Dr. Walsh. Eu sei, mas isto é importante. Ele ergueu uma pasta. Há um documento que a acusação não incluiu. Provas que mudam tudo. O procurador levantou-se. Objeção. Não vimos este documento. Isto é altamente irregular. Naomi devia ter concordado. Devia ter seguido o protocolo. Mas algo nos olhos de Ethan fê-la parar. Aproximem-se do banco, disse ela. Ambos. Eles avançaram. Ethan abriu a pasta e mostrou-lhe um extrato financeiro. Os olhos dela percorreram os números, as assinaturas, as datas. Isto mostra uma conta separada, explicou Ethan calmamente. Uma que a acusação afirma não existir, mas existe. E prova que o dinheiro que me acusam de roubar foi realmente investido exatamente onde eu disse que estava. O rosto do procurador ficou vermelho. Senhora juíza, isto é... Eu vejo, interrompeu Naomi. Ela olhou para Ethan. Por que é que não apresentou isto antes? Porque só o encontrei ontem. Estava no arquivo. Documentos antigos que o meu contabilista guardou e que eu nem sabia que existiam. A voz dele baixou. Senhora juíza, eu já lhe menti sobre negócios. Eu sei que o fiz. Mas não estou a mentir agora, juro-lhe, não estou a mentir. Os olhos dele imploravam para que ela acreditasse. A mente de Naomi disparava. Este documento poderia mudar todo o caso. Mas seria legítimo? Ou seria mais uma manipulação? Precisarei de verificar isto, disse ela finalmente. Dr. Brennan irá submeter isto como prova, pendente de autenticação. Faremos um recesso até amanhã de manhã, enquanto os peritos o examinam. Mas, senhora juíza, começou o procurador, essa é a minha decisão. Ela bateu com um maço. O tribunal foi adiado. Todos saíram. Mas Naomi permaneceu sentada no banco por muito tempo depois, a olhar para aquele documento, a perguntar-se se acabara de cometer um erro terrível.
Ou se talvez, apenas talvez, Ethan estava a dizer a verdade. Naquela noite, Naomi não conseguiu dormir. Ela deitou-se na cama a olhar para o teto, a mente a reviver cada momento do dia. As palavras de Ethan, o aviso de Marcos, aquele documento que poderia provar tudo. Por volta das 2 da manhã, ela finalmente desistiu de dormir. Fez chá e sentou-se na sua pequena varanda a observar as luzes da cidade. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Marcos. "Estás bem?" Ela respondeu. "Não consigo dormir." "Eu também não." "Queres companhia?" "Não. Preciso de pensar." "A pensar nele." Ela não respondeu. Outra mensagem chegou. "Não deixes que ele te engane de novo, Naomi. Por favor." Ela pousou o telemóvel e fechou os olhos. Mas quando o fez, viu Ethan. Não o homem no tribunal. Não o réu. Mas o homem com quem ela se casara. A memória veio sem ser chamada. A noite do casamento deles. Eles tinham mantido a cerimônia pequena. Apenas amigos e família próximos. Nada de extravagante. Naomi usava um vestido simples que encontrara numa boutique. Ethan usava um fato que já possuía. Mas quando disseram os seus votos, as lágrimas escorreram pelos rostos de ambos. "Prometo amar-te", disse ele, "mesmo quando for difícil, mesmo quando discutirmos, mesmo quando o mundo nos disser que somos loucos. Prometo escolher-te todos os dias." E ela acreditou nele. Naquela noite, no seu pequeno apartamento, eles dançaram na cozinha ao som da música do telemóvel de Ethan. Ele abraçou-a e sussurrou: "Isto é para sempre, Naomi, tu e eu. Nada nos pode quebrar." "Nada", concordou ela. Eles eram tão jovens, tão ingênuos, tão certos de que o amor era suficiente. Naomi abriu os olhos, o rosto molhado de lágrimas. Aquele homem, o que prometera para sempre, para onde tinha ido? E estaria ele ainda em algum lugar dentro do Ethan que agora estava no seu tribunal? Ela não sabia, mas pela primeira vez em 5 anos, ela quis descobrir. Na manhã seguinte, o caos instalou-se. Carrinhas de reportagem alinhavam-se na rua em frente ao tribunal. Repórteres gritavam perguntas. Máquinas fotográficas disparavam flashes. Alguém tinha vazado a história. Juíza a presidir ao julgamento do ex-marido. Conflito de interesses. Potencial parcialidade. As manchetes gritavam escândalo. Naomi abriu caminho pela multidão, mantendo a cabeça baixa, recusando-se a comentar. Mas por dentro, o pânico apertava-lhe o peito. Era exatamente o que ela temia. Não apenas questões sobre o seu julgamento, questões sobre a sua integridade, a sua carreira, tudo pelo que ela trabalhara. No seu gabinete, o juiz Raymond esperava. "Precisamos de conversar", disse ele suavemente. Naomi afundou-se na cadeira. "Eu sei. A imprensa está a esfregar as mãos de contente. A acusação está a te apresentar um pedido para que se declare impedida. Até alguns da equipa de defesa pensam que pode ser sensato. Acha que devo demitir-me?" Raymond estudou-a cuidadosamente. "Acho que precisa de se fazer uma pergunta honesta. Consegue ser justa?" "Tenho tentado ser justa." "Tentar não é suficiente. Precisa de saber, absolutamente, que consegue separar o seu passado do seu presente. Porque se não conseguir, não está apenas a prejudicar o caso, está a prejudicar-se a si mesma." Naomi enterrou o rosto nas mãos. Tudo estava a desmoronar-se. Uma batida forte interrompeu-os. Clara Walsh irrompeu antes que Naomi pudesse responder. "Tens de parar com isto", disse Clara, a voz a tremer. "Menina Walsh não pode estar aqui", começou Naomi. "Está a destruí-lo." Os olhos de Clara chamejavam. "A imprensa está em todo o lado. Estão a chamá-lo de manipulador. Estão a dizer que ele está a usar o vosso passado para obter tratamento especial. E é tudo porque não se quer declarar impedida." "Isso não é justo", interjetou o juiz Raymond. "Justo?" Clara riu amargamente. "Nada disto é justo. O meu irmão cometeu erros, eu sei disso. Mas ele é um bom homem. E vê-los os dois a destruírem-se um ao outro..." A voz dela quebrou-se. "Está a matar-me." "Menina Walsh..." Clara enxugou os olhos. "Quando vocês os dois se divorciaram, o Ethan desfez-se. Completamente. Ele parou de comer. Parou de se preocupar com o que quer que fosse. Eu tinha de o arrastar fisicamente para fora da cama na maioria das manhãs. Levou anos para ele se reconstruir. E agora este julgamento, e vê-la novamente, está tudo a voltar. Ele está a desmoronar-se, juíza Carter, à frente de todos." A garganta de Naomi apertou-se.
Eu nunca quis magoá-lo. Então, deixe outra pessoa tratar deste caso. Por favor, pelo bem de ambos. Clara saiu, deixando Naomi e o juiz Raymond num silêncio pesado. Ela tem razão, sussurrou Naomi finalmente. Devo demitir-me. Raymond assentiu lentamente. Se é isso que acha melhor. Já não sei o que é melhor. Apenas sei que não consigo continuar a fazer isto. Mas antes que Naomi pudesse apresentar a documentação de impedimento, outra coisa aconteceu. Ethan convocou uma conferência de imprensa. Naomi assistiu pela televisão no seu gabinete, o coração na garganta. Ele estava de pé num pódio em frente ao escritório do seu advogado. Câmaras por todo o lado. Parecia exausto, mas determinado. Preciso de dizer algo, começou Ethan. Tem havido muita especulação sobre a juíza Carter, sobre a sua capacidade de ser justa, sobre potencial parcialidade. Ele fez uma pausa. E quero deixar uma coisa absolutamente clara. A juíza Carter é a pessoa mais honesta, justa e íntegra que alguma vez conheci. Os repórteres irromperam com perguntas, mas Ethan falou por cima deles. Sim, fomos casados. Sim, temos história. Mas, se alguma coisa isso a torna mais exigente comigo, não mais fácil. Ela exige-me um padrão mais elevado porque sabe do que sou capaz, tanto de bom quanto de mal. A voz dele ficou mais forte. A juíza Carter não merece o escrutínio que está a enfrentar. Ela não pediu este caso. Ela não criou esta situação. E certamente não merece ter a sua integridade questionada. Doutor, Walsh está a dizer que a apoia a continuar no caso? Gritou um repórter. Estou a dizer que ela é a melhor juíza para este caso, porque ela não deixará que nada, nem o nosso passado, nem a opinião pública, nem mesmo os seus próprios sentimentos, interfira na descoberta da verdade. A mão de Naomi voou para a boca. Lágrimas escorreram pelas suas bochechas. Ele estava a defendê-la, publicamente, a arriscar o seu próprio caso para proteger a reputação dela. A conferência de imprensa continuou, mas Naomi não conseguia concentrar-se. Ela revivia as palavras dele repetidamente. Ela é a pessoa mais honesta, justa e íntegra que alguma vez conheci. Quando é que alguém alguma vez dissera algo assim sobre ela? Quando é que alguém alguma vez a pusera em primeiro lugar? Da mesma forma que Ethan acabara de fazer. Naquela noite, sozinha no seu apartamento, Naomi tirou novamente a velha carta. Aquela que Ethan lhe enviara após o divórcio. Desta vez ela abriu-a. O papel estava gasto nas dobras, como se ele o tivesse dobrado e desdobrado muitas vezes antes de o enviar. Querida Naomi, eu sei que não tenho o direito de te escrever. Sei que provavelmente nem vais ler isto, mas preciso de dizer coisas que devia ter dito há muito tempo. Eu estava errado, sobre tudo. Menti porque estava com medo, medo que visses o meu verdadeiro eu, e percebesses que eu não era bom o suficiente. Afastei-te porque não sabia como te deixar entrar. E quando partiste, convenci-me de que a culpa era tua, porque admitir que era minha ter-me-ia partido. Mas a verdade é que o facto de me teres partido foi a melhor coisa que me aconteceu, porque pela primeira vez tive de olhar para quem eu realmente era, e não gostei do que vi. Não espero o teu perdão, nem sequer mereço uma resposta. Só preciso que saibas, amar-te mudou-me, perder-te destruiu-me. E se eu pudesse voltar atrás e ser o homem de que precisavas, daria tudo por essa oportunidade. Tu sempre foste boa demais para mim. Só queria ter percebido isso antes de te deixar partir. Com amor, sempre. Ethan. Naomi leu a carta 3 vezes. Depois, pressionou-a contra o peito e chorou. Não pelo que tinham perdido, mas pelo que ainda poderia ser possível. No dia seguinte, em tribunal, algo mudou. Naomi fez o seu anúncio no início da sessão. Antes de começarmos, quero abordar a especulação mediática. Após cuidadosa consideração, decidi continuar a presidir a este caso. Murmúrios de espanto percorreram a sala. Acredito que posso ser justa e imparcial, apesar da minha história pessoal com o réu. No entanto, também solicitei a supervisão do juiz Raymond, que irá rever as minhas decisões para garantir que não há qualquer parcialidade imprópria. Dr. Walsh, objeta a este arranjo? Ethan levantou-se. Não, senhora juíza. Confio plenamente no seu julgamento. Os seus olhos encontraram-se. Algo não dito passou entre eles. Compreensão, talvez. Ou esperança. Então, vamos prosseguir. O dia correu sem problemas. O documento que Ethan apresentara foi verificado como autêntico. Não provava a sua inocência completa,
mas criava uma dúvida razoável. O caso da acusação começou a desmoronar-se. Durante o intervalo da tarde, Naomi regressou ao seu gabinete para encontrar Clara à espera novamente. Peço desculpa por ontem, disse Clara calmamente. Eu estava fora de linha. Estavas a proteger o teu irmão, eu compreendo. Clara hesitou. Posso dizer-te uma coisa? Algo que devia ter te dito há 5 anos? O peito de Naomi apertou-se. O que é? Quando tu e o Ethan eram casados, eu intrometi-me. Eu não confiava em ti. Pensei que o ias magoar, ou aproveitar-te dele, ou... não sei. Eu era jovem e estúpida e tinha medo de perder o meu irmão. Lágrimas encheram os olhos de Clara. Então plantei dúvidas. Disse-lhe que estavas a perguntar sobre as finanças dele. Fiz parecer que o estavas a investigar. E quando tu começaste a fazer perguntas, ele entrou em pânico. Ele mentiu porque eu o deixei paranoico. Naomi sentiu como se tivesse levado um murro. O quê? Lamento tanto. Destruí o vosso casamento porque eu era insegura e preconceituosa e horrível. A voz de Clara quebrou-se. O Ethan nem sequer sabe. Ele ainda pensa que estragou tudo sozinho. Mas fui eu. Eu o empurrei para esconder coisas. Eu o fiz duvidar de ti. A sala girava. Todos estes anos Naomi culpara Ethan. Acreditara que ele mentira por causa de quem ele era. Mas a verdade era mais complicada. Por que me estás a contar isto agora? Sussurrou Naomi. Porque não consigo vê-los os dois a destruírem-se novamente. Não quando eu sou quem começou esta confusão. Clara enxugou os olhos. Vocês os dois amavam-se. Realmente amavam-se. E eu tirei-vos isso. Por favor, não deixem que os meus erros vos impeçam de lhe dar uma segunda oportunidade. Clara saiu, deixando Naomi atordoada. Tudo o que ela acreditara sobre o seu casamento, sobre Ethan, sobre por que se desfez, nada disso era a verdade completa. Sim, Ethan tinha mentido, mas ele tinha sido manipulado, empurrado para duvidar dela, e ela tinha estado demasiado magoada para ver para além da sua própria dor. O que fizemos? Pensou Naomi. O que desperdiçamos? Ela sentou-se à sua secretária, a mente a disparar, o coração a partir-se e a curar-se ao mesmo tempo. 5 anos. Tinham perdido 5 anos. Mas talvez, apenas talvez, não fosse tarde demais para encontrarem o caminho de volta. Naomi parou em frente ao espelho da casa de banho naquela noite, a observar o seu reflexo. A mulher que a olhava parecia uma estranha. Os seus olhos estavam cansados. Os seus ombros arcavam sob um peso invisível. Ela passara 5 anos a construir-se numa pessoa forte e independente. Alguém que não precisava de ninguém. Mas a confissão de Clara tinha estilhaçado essa imagem cuidadosamente construída. Ela estivera tão enganada sobre tanta coisa. Sim, Ethan tinha mentido, mas ele estava com medo e manipulado. E ela ficara tão magoada, tão zangada, que nunca lhe dera uma oportunidade para explicar. Ela construíra muros em volta do seu coração e declarara-se a vítima. E se ambos tivessem sido vítimas? E se o verdadeiro inimigo tivesse sido o medo, o orgulho e a falta de compreensão? O seu telemóvel tocou. Marcos. Olá, ela atendeu. Estás bem? Vi a conferência de imprensa. O Ethan a defender-te assim? Marcos, posso perguntar-te uma coisa? O que quiseres. Quando o Ethan e eu éramos casados, tu gostavas dele? Silêncio do outro lado. Depois, por que é que estás a perguntar? Porque preciso de saber. Ele era realmente tão mau como me lembro? Ou eu estava demasiado magoada para ver com clareza? Marcos suspirou. Ele não era mau, Naomi. Ele era apenas jovem, ambicioso, por vezes descuidado, mas ele amava-te. Eu via isso cada vez que ele olhava para ti. Então por que o odiaste tanto depois? Porque ele te magoou. E ver-te chorar durante meses fez-me querer magoá-lo de volta. Marcos fez uma pausa. Mas talvez eu te tenha forçado demasiado a seguir em frente. Talvez devesse ter te deixado superar isso ao teu próprio ritmo. Naomi fechou os olhos. Preciso de falar com ele. Falar a sério. Não como juíza. Como Naomi. Tens a certeza de que é sensato? Não. Mas vou fazê-lo de qualquer maneira. Depois de desligarem, Naomi tomou uma decisão. Pegou no telemóvel e escreveu uma mensagem antes que pudesse mudar de ideias. Precisamos de falar, não sobre o caso, sobre nós, na minha casa. 20 horas. Ficou a olhar para a mensagem durante 1 minuto inteiro antes de carregar em enviar.
3 pontos apareceram imediatamente. Depois, estarei lá. Na manhã seguinte, Naomi apresentou o seu pedido de impedimento. Estava de pé na sala de tribunal uma última vez, a sua toga parecendo mais pesada do que nunca. Os bancos estavam cheios, jornalistas, curiosos, todos à espera de ver o que aconteceria a seguir. Após considerável reflexão, começou ela com a voz firme, decidi declarar-me impedida neste processo. Embora acredite que fui justa e imparcial, a aparência de parcialidade é prejudicial à integridade deste tribunal. Um novo juiz será designado com efeito imediato. Murmúrios ecoaram pela multidão. Esta decisão não é um reflexo da culpa ou inocência do Sr. Walsh. É simplesmente a coisa certa a fazer. Ela fez uma pausa. O tribunal está encerrado. Bateu com o martelo uma última vez. Ao levantar-se para sair, Naomi cometeu o erro de olhar para Ethan. O seu rosto empalidecera, a sua mandíbula estava cerrada, e nos seus olhos ela viu algo que parecia pânico. Antes que pudesse dizer algo, ele estava de pé. Isto é ridículo! A sua voz ecoou pela sala de tribunal. Ela está a afastar-se por causa da imprensa? Porque as pessoas não conseguem cuidar da sua própria vida? Sr. Walsh, o seu advogado tentou puxá-lo para trás. Não! Ethan sacudiu-o. Virou-se para os jornalistas, o rosto corado de raiva. Foram todos vocês que fizeram isto. Fizeram algo do nada. Questionaram a integridade dela quando ela é a pessoa mais honesta nesta sala. E agora ela tem de se afastar? Tem de desistir de um caso por causa da vossa bisbilhotice? Sr. Walsh, por favor, sente-se, disse o juiz Raymond com firmeza. Mas Ethan não tinha terminado. Arruinaram-na. A sua voz falhou. Todos vocês. Pegaram numa boa mulher uma juíza justa e fizeram-na duvidar de si mesma. E para quê? Uma história? Manchetes? A segurança começou a mover-se na sua direção. Naomi sentiu o seu coração partir-se enquanto o via descontrolar-se. Ethan, disse ela suavemente. Ele olhou para ela, olhou-a mesmo, e naquele momento toda a sua raiva se esvaiu, substituída por devastação. Perdoa-me, sussurrou. Por tudo. Lamento muito. Então a segurança estava a escoltá-lo para fora, e a sala de tribunal explodiu em caos, e Naomi fugiu para os seus gabinetes antes que alguém pudesse ver as suas lágrimas. Ela sentou-se à sua secretária durante horas, depois de todos terem saído. O edifício estava silencioso, escuro, apenas ela e o peso de tudo o que acontecera. Uma batida suave fê-la levantar o olhar. O juiz Raymond estava à porta. Não disse nada ao princípio. Apenas entrou e sentou-se à sua frente, como já fizera centenas de vezes antes. Foi uma cena e tanto, disse ele finalmente. Eu sei. Lamento. Não peças desculpa. Às vezes, a emoção é mais honesta do que a compostura. Naomi esboçou um sorriso fraco. Isso é sabedoria de juiz? Isso é sabedoria humana. Ele recostou-se. Posso dizer-te uma coisa, Naomi? Algo que aprendi depois de 40 anos na magistratura? Por favor, a justiça é fria. Tem de ser. Lidamos com factos, provas, lei. Não podemos deixar que os sentimentos nublem o nosso julgamento. Ele fez uma pausa. Mas o amor? O amor é quente. E às vezes a coisa mais justa que podemos fazer é permitir-nos ser humanos. Não sei como ser as duas coisas, admitiu Naomi. A juíza e a mulher. Parecem pessoas diferentes. Então talvez seja a hora de as deixar conhecerem-se. E se eu fizer a escolha errada? E se não fizeres escolha alguma? E se passares o resto da tua vida a perguntar-te o que poderia ter sido? Os olhos de Raymond eram bondosos. Eu vejo a forma como olhas para ele, Naomi. Vi-o desde o primeiro dia. E vejo a forma como ele olha para ti. Isso não é manipulação, isso não é estratégia. São apenas duas pessoas que nunca deixaram de se amar. Mas e se não for suficiente? O amor nunca é suficiente por si só, mas é um excelente ponto de partida. Depois de ele sair, Naomi ficou sentada no escuro, a pensar nas suas palavras. A justiça é fria, o amor aquece. Talvez ela tivesse sido fria por demasiado tempo. A cobertura de Ethan parecia uma prisão naquela noite. Ele andava de um lado para o outro, a gravata há muito descartada, a camisa desabotoada. Uma garrafa de uísque meio vazia estava no balcão, mas ele não lhe tocara há 1 hora. Beber não ajudaria. Nada ajudaria. Naomi afastara-se por causa dele. Porque o passado deles envenenara o presente dela.
e o seu desabafo em tribunal apenas piorara as coisas. Clara ligara 6 vezes. Ele ignorara-a. Não queria ouvi-la dizer-lhe para se acalmar ou ser razoável. Não se sentia calmo. Não se sentia razoável. Sentia que estava a perder Naomi novamente. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Naomi. Precisamos de falar. Não sobre o caso. Sobre nós. Na minha casa. 20 horas? Ethan olhou para a mensagem. O coração a martelar. Seria isto? Seria ela a dizer-lhe para ficar longe para sempre? Seria um adeus? Ele respondeu antes que o medo o pudesse parar. Estarei lá. Depois sentou-se no chão, as costas contra o sofá, e deixou-se desmoronar, porque amanhã poderia perdê-la para sempre. E aquela noite era tudo o que lhe restava para ter esperança. Exatamente às 20 horas, Ethan estava em frente ao apartamento de Naomi. A sua mão pairava sobre a campainha. Cada instinto gritava-lhe para correr, para se proteger da rejeição que ele sabia que estava a chegar. Mas ele passara 5 anos a correr. Estava farto. Ele tocou a campainha. A porta abriu-se. Naomi estava ali de calças de ganga e uma camisola simples, o cabelo solto, sem maquilhagem. Parecia a mulher com quem casara. Suave, real, bonita, de uma forma que nada tinha a ver com a aparência e tudo a ver com quem ela era. Olá, disse ela baixinho. Olá. Ficaram ali por um momento, nenhum sabendo o que dizer. Depois, Naomi recuou. Entra. O seu apartamento era pequeno, mas acolhedor. Plantas por todo o lado, livros empilhados nas prateleiras, uma chávena de chá a arrefecer na mesa de centro. Era tão perfeitamente Naomi que o peito de Ethan doía. Queres alguma coisa para beber? Ofereceu ela. Não, obrigado. Está bem. Ela sentou-se no sofá, encolhendo as pernas debaixo de si. Senta-te, por favor. Ethan sentou-se na cadeira à frente dela, mantendo distância. Distância segura. O silêncio estendeu-se entre eles. Pesado e frágil ao mesmo tempo. Li a tua carta, disse Naomi finalmente. Aquela que enviaste depois do divórcio. Ethan prendeu a respiração. Leste. Hoje à noite. Tive-a durante 5 anos, mas nunca consegui abri-la. Ela olhou para ele. Por que a escreveste? Porque precisava que soubesses a verdade. Mesmo que nunca mais falasses comigo, precisava que soubesses que estava arrependido. E estás arrependido? Todos os dias. Os olhos de Naomi brilharam. A Clara veio ver-me. Contou-me o que fez. Como te manipulou. Deu-te paranoia sobre mim. Ethan franziu a testa. Do que é que estás a falar? Ela confessou. Disse que te incutiu dúvidas sobre mim. Fez-te pensar que eu estava a investigar-te, a usar-te. Foi por isso que começaste a mentir, porque ela te assustou. As palavras atingiram Ethan como um comboio de mercadorias. A sua irmã mais nova, Clara, tinha. Não, disse ele abanando a cabeça. Não, isso não é. Eu menti por minha causa, porque era inseguro e estúpido e assustado, terminou Naomi. Assustado porque alguém em quem confiavas te estava a alimentar com mentiras. As mãos de Ethan cerraram-se em punhos. A raiva invadiu-o, mas não por Clara, por si mesmo, por toda a situação, por 5 anos desperdiçados. Não importa, disse ele. Eu ainda menti, ainda te magoei. A Clara não me forçou a fazer isso. Não, mas ela ajudou a criar as circunstâncias, e eu... A voz de Naomi falhou. Nunca te dei uma oportunidade para explicares. Fiquei tão magoada que simplesmente me fechei. Construí muros e declarei-me vítima, e nunca olhei para trás. Tu foste a vítima. Talvez tenhamos sido os dois. As palavras pairaram no ar. Ethan levantou-se. Não conseguia mais sentar-se. Caminhou até a janela, olhando para as luzes da cidade. Não sei como resolver isto, admitiu. Não sei como desfazer 5 anos de dor. Talvez não possamos desfazer. A voz de Naomi veio de trás dele. Ele não a tinha ouvido aproximar-se. Talvez tenhamos apenas de recomeçar. Ele virou-se. Ela estava tão perto que ele podia sentir o cheiro do seu perfume, algo floral e suave que lhe trazia 1000 recordações. Recomeçar? Sussurrou ele. Não esquecer. Não fingir que não aconteceu, mas talvez perdoar. E tentar de novo. Naomi. Tenho medo, disse ela, a voz embargada. Tenho pavor de que me magoes de novo, de que te deixe entrar e que mintas ou partas ou... Não vou. Ethan estendeu a mão para as dela, segurando-as suavemente. Juro-te, Naomi, eu não sou mais aquele homem.
Passei 5 anos a aprender a ser honesto, a aprender a ser vulnerável, a aprender a ser alguém digno de uma segunda oportunidade. Lágrimas escorreram pelas suas bochechas. Mas e se não for suficiente? E se tentarmos e ainda assim tudo desmoronar? Então, pelo menos tentamos. Pelo menos não passamos o resto das nossas vidas a perguntar-nos. Ele levantou uma mão ao rosto dela, limpando as lágrimas com o polegar. Eu amo-te. Nunca deixei de te amar. E se me deres mais uma oportunidade, prometo que passarei todos os dias a provar que esse amor é real. Ethan, não tens de decidir esta noite. Não tens de decidir de todo. Só preciso que saibas. Não vou a lado nenhum. Não desta vez. Mesmo que me digas para ir embora, mesmo que nunca me perdoes, passarei o resto da minha vida a ser o homem que merecias desde o início. Naomi olhou para ele, os seus olhos nadando em lágrimas, esperança e medo. Então magoa-me, sussurrou ela. Ele congelou. O quê? Disseste uma vez no corredor do tribunal. Disseste-me que se eu não quisesse ser magoada de novo, então eu devia magoar-te. Apenas não te afastes. As mãos dela apertaram as dele. Então magoa-me. Parte-me o coração se tiveres de o fazer. Desaponta-me. Falha-me. Apenas não te afastes. Não desistas de nós. Promete-me que vais lutar por isto. Prometo. A sua voz era feroz. Juro por tudo o que tenho, Naomi. Lutarei por ti até o meu último suspiro. Ela ergueu-se nas pontas dos pés. Ele baixou a cabeça. E quando os seus lábios se encontraram, foi como voltar a casa. O beijo foi suave ao princípio, tentativo. 5 anos de dor e saudade envolvidos num único momento. Depois aprofundou-se. Os braços de Ethan envolveram-lhe a cintura, puxando-a para perto. As mãos de Naomi enroscaram-se no cabelo dele. Beijaram-se como se estivessem a afogar-se, e um do outro fosse o ar. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Ethan encostou a testa à dela. Eu amo-te, sussurrou. Amo-te tanto. Eu também te amo. A voz de Naomi era quase inaudível. Tentei não o fazer, tentei tanto, mas nunca parei. Ficaram ali, abraçados, deixando 5 anos de muros desmoronarem-se em pó. Lá fora a cidade continuava a mover-se, mas dentro do apartamento de Naomi o tempo parou. E pela primeira vez, ambos sentiram que podiam respirar. O julgamento recomeçou 2 semanas depois com um novo juiz. Naomi sentou-se na plateia, já não limitada pela restrição judicial. Usava um vestido simples e mantinha o cabelo solto. Clara sentou-se ao seu lado, tendo pedido desculpa uma dúzia de vezes e sido perdoada em todas elas. Marcos sentou-se do outro lado de Naomi, ainda cauteloso, mas a amolecer. O novo juiz foi rigoroso e justo. Reviu todas as provas, incluindo o documento que Ethan apresentara. A acusação tentou manter a sua tese, mas as falhas eram demasiado óbvias. Após 3 dias de testemunhos, a sentença chegou. Na acusação de burla qualificada, consideramos o arguido não culpado. A sala de tribunal explodiu. Os jornalistas aglomeraram-se. Os ombros de Ethan relaxaram com alívio. No entanto, continuou o juiz, na acusação de práticas comerciais negligentes, consideramos o arguido culpado. Senhor Walsh, o senhor pagará uma multa e cumprirá serviço comunitário, mas não enfrentará pena de prisão. Ethan assentiu. Era justo, cometera erros, mas não era um criminoso. E, honestamente, aceitaria qualquer punição se isso significasse que este pesadelo tinha terminado. Quando o juiz os dispensou, Ethan virou-se para encontrar Naomi. Ela estava de pé perto da parte de trás, com lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto, a sorrir. Ele abriu caminho pela multidão em direção a ela. Quando a alcançou, não hesitou. Puxou-a para os seus braços e abraçou-a com força. Acabou, sussurrou ele no cabelo dela. Não, disse ela, afastando-se para o olhar. Está apenas a começar. Flashes de câmaras dispararam à volta deles. Jornalistas gritavam perguntas. Mas Ethan e Naomi ignoraram tudo. Ele pegou na mão dela e levou-a em direção à saída. Clara e Marcos seguiram-nos, criando uma barreira protetora. Na escadaria do tribunal, a imprensa aglomerou-se. Microfones foram estendidos na sua direção. As perguntas voavam. Sr. Walsh, como se sente em relação ao veredicto? O senhor e a juíza Carter estão de novo juntos? O que se segue para si? Ethan levantou uma mão e lentamente a multidão acalmou-se. Quero dizer algo, começou ele. Cometi erros.
nos negócios e na vida. E paguei por alguns desses erros hoje, mas quero ser claro sobre uma coisa. Ele olhou para Naomi, os seus olhos suaves. A juíza Carter salvou-me, não por ter sido fácil comigo em tribunal. Ela tornou-me honesto, ao forçar-me a enfrentar quem eu realmente era. Ela tornou-me melhor, ao recusar aceitar algo menos do que a verdade. A sua voz tornou-se mais forte. E se eu passar o resto da minha vida a tentar ser digno dela, ainda assim não será suficiente. Mas vou tentar de qualquer maneira. A mão de Naomi apertou a dele. À frente de todas aquelas câmaras, de todas aquelas pessoas, ela ergueu-se nas pontas dos pés e beijou-o. A multidão enlouqueceu. As câmaras piscavam como relâmpagos, mas Naomi e Ethan não se importaram. Quando se separaram, Naomi virou-se para as câmaras. Eu também tenho algo a dizer. A sua voz era clara e forte. Durante 5 anos, acreditei que ser forte significava estar sozinha, que proteger o meu coração significava fechá-lo. Mas eu estava errada. Ela olhou para Ethan. Às vezes a força significa correr um risco. Às vezes, a proteção significa ser vulnerável. E às vezes a coisa mais corajosa que se pode fazer é dar a alguém uma segunda oportunidade. Mesmo quando não merecem, gritou um jornalista. Naomi sorriu, especialmente nessa altura. De mãos dadas, desceram a escadaria do tribunal. Atrás deles, Clara limpava lágrimas de felicidade. Marcus abanava a cabeça, mas sorria. O juiz Raymond, observando de uma janela acima, assentiu em aprovação. No fundo da escadaria, Ethan parou. Para onde vamos a partir daqui? Naomi encostou-se a ele. Para onde quisermos, juntos. Juntos, repetiu ele como uma oração. Caminharam em direção ao carro, ignorando os gritos contínuos dos jornalistas. A história correria por dias, talvez semanas. As pessoas teriam opiniões. Alguns apoiá-los-iam, outros julgariam. Mas pela primeira vez em 5 anos, nem Ethan nem Naomi se importavam com o que os outros pensavam. Tinham um ao outro. E desta vez não se iam largar. 3 meses depois, numa manhã de sábado, Ethan bateu à porta de Naomi. Quando ela abriu, riu. Ele estava ali, segurando um ramo de girassóis absurdamente grande. Para que são estes? Perguntou ela, pegando neles. Preciso de um motivo? Não, mas normalmente tens um. Ele entrou, beijando-a suavemente. Queria recordar-te o dia do nosso casamento. O coração de Naomi derreteu-se. Ela colocou as flores em água enquanto Ethan fazia café, algo em que ele se tornara muito bom nos últimos meses. Estavam a ir com calma, namorando novamente como se estivessem a recomeçar. Às vezes parecia estranho, como aprender a dançar com alguém cujos passos se conheciam de cor. Mas também parecia certo. Ethan cumprira a sua promessa. Era honesto sobre tudo, os seus sentimentos, os seus medos, os seus erros. E Naomi aprendera a ser vulnerável novamente, a baixar a guarda e a confiar. Nem sempre foi fácil. Alguns dias, velhas mágoas ressurgiam, velhos medos insinuavam-se, mas eles conversavam sobre eles. Lutavam de forma justa, escolhiam-se um ao outro repetidamente. Eu também tenho algo para ti, disse Naomi. Ela desapareceu no quarto e regressou com uma pequena moldura. Lá dentro estava uma fotografia. Os dois da semana passada, a rir de alguma piada que Clara fizera durante o jantar. Quero que guardes isto, disse ela, no teu escritório, para que quando estiveres a trabalhar até tarde, ou estressado, ou a duvidar de ti mesmo, te lembres. Lembrar-me do quê? De que és amado, de que importas, de que alguém está à tua espera para voltares para casa. Os olhos de Ethan encheram-se de lágrimas. Ele puxou-a para perto, enterrando o rosto no cabelo dela. Como tive tanta sorte, murmurou ele. Não tiveste sorte. Lutaste por isso. Ficaram ali na cozinha dela, o café a arrefecer no balcão, os girassóis brilhantes na mesa, abraçados como se nunca mais se fossem largar. Lá fora, o mundo continuava a girar, mas lá dentro, eles tinham encontrado a sua paz. Naomi, disse Ethan depois de um tempo. Sim, desta vez ficamos juntos. Ela sorriu, reconhecendo as palavras dos seus votos de casamento de todos aqueles anos atrás. Desta vez, concordou ela, ficamos juntos. E assim fizeram, através dos pedidos de desculpa chorosos de Clara e eventual aceitação, através do lento descongelamento de Marcus e eventual aprovação, através das horas de serviço comunitário e reestruturação empresarial.
através de encontros constrangedores com pessoas que se lembravam do escândalo, através de momentos de dúvida e momentos de absoluta certeza. Eles ficaram juntos, não perfeitos, não sem cicatrizes, mas a curar-se, a crescer, a aprender o que o amor realmente significava quando despojado de orgulho e pretensão. Algumas histórias de amor acertam a primeira, outras precisam de uma segunda oportunidade para encontrar o seu caminho. A história de Ethan e Naomi era do segundo tipo, e isso tornava-a ainda mais bonita. 6 meses após o julgamento, Naomi acordou com a luz do sol a entrar pela janela do seu quarto. Ela espreguiçou-se, sorrindo, antes mesmo de abrir os olhos. A cama ao lado dela estava vazia, mas ela ouvia movimento na cozinha. O cheiro a bacon espalhava-se pelo apartamento. Ethan ficara a dormir. De novo, tinham sido cautelosos com isso ao princípio. Levar as coisas com calma significava apartamentos separados, espaços separados, tempo para curar individualmente antes de fundir as suas vidas novamente. Mas, ultimamente, separado parecia menos importante do que juntos. Naomi vestiu um hobby e foi para a cozinha. Ethan estava junto ao fogão, espátula na mão, com a mesma roupa do dia anterior. O cabelo estava em desalinho na parte de trás. Ele parecia adorável. "Bom dia", disse ela, envolvendo-o com os braços por trás. Ele virou a cabeça para lhe beijar a têmpora. "Bom dia, linda. Fome?" "A morrer de fome." Tomaram o pequeno almoço juntos à pequena mesa dela, falando de nada e de tudo. Ethan tinha uma reunião com o seu coordenador de serviço comunitário mais tarde. Naomi tinha almoço marcado com Marcos, coisas normais do dia a dia que pareciam milagrosas depois de tudo o que tinham passado. "Tenho andado a pensar", disse Ethan, empurrando o prato vazio para o lado. "Perigoso", gracejou Naomi. "Hilariante." Ele sorriu, mas os seus olhos estavam sérios. "Quero dizer-te uma coisa sobre o negócio." O peito de Naomi apertou. Velhos medos tentaram surgir, mas ela os reprimiu, escolhendo a confiança em vez disso. "Está bem, vou vendê-lo. A empresa. Tudo." Ela piscou os olhos. "O quê? Por quê?" "Porque não me faz feliz. Nunca fez. Construía para provar algo. A mim mesmo. Ao mundo. Não sei. Mas perseguir dinheiro e sucesso quase me custou tudo o que realmente importava." Ele estendeu a mão pela mesa, pegando na dela. "Quero fazer algo diferente. Algo significativo." "Como o quê?" "Ainda não tenho a certeza. Talvez ensinar. Talvez trabalho sem fins lucrativos." A Clara sugeriu que eu orientasse jovens empresários, ajudando-os a evitar os erros que cometi. Ele apertou os dedos dela. "Só sei que não quero passar a minha vida a construir algo vazio. Quero construir algo que importe." Lágrimas picaram os olhos de Naomi. "Tenho orgulho em ti." "Sim, muito orgulho." "Isso exige coragem, Ethan. Deixar ir algo por que trabalhaste tanto." "Aprendi com a melhor." O seu sorriso era suave. "Tu deixaste de julgar o meu caso. Arriscaste a tua reputação por integridade. Se pode ser tão corajosa, eu também posso." Limparam a cozinha juntos, movendo-se como se já o tivessem feito 1000 vezes. De certa forma, tinham, apenas anos atrás, noutra vida. Mas isto parecia melhor, mais real, construído sobre a verdade e não sobre ilusões. O telemóvel da Naomi vibrou. Uma mensagem do Marcos. "Almoço ainda de pé? Vou levar alguém que quero que conheças." Ela respondeu. "Com certeza. Quem?" "Vais ver. Às 13h no Giovanni's." Naomi mostrou a mensagem ao Ethan. "O Marcos está misterioso." "Isso nunca é bom." Ela riu. "Não. Geralmente é ótimo. Ele deve ter conhecido alguém." "Que bom para ele." Ethan puxou-a para perto. "Toda a gente merece ser tão feliz quanto eu sou." "Bom de conversa. Só contigo." Eles beijaram-se suave e doce, e a Naomi sentiu uma onda de gratidão. Gratidão por segundas oportunidades, pelo perdão, pelo amor que sobreviveu mesmo quando não devia. O Giovanni's era um pequeno restaurante italiano no centro da cidade. Naomi chegou exatamente à hora para encontrar o Marcos já sentado numa mesa de canto, e ao lado dele, a rir de algo que ele dissera, estava uma mulher bonita com tranças longas e olhos calorosos. "Naomi!" Marcos levantou-se, abraçando-a. "Esta é a Jasmine. Jasmine, a minha prima Naomi. É um prazer conhecê-la", disse Jasmine apertando a mão da Naomi. "O Marcos fala de si constantemente."
Coisas boas, espero eu. Na maioria. Marcos sorriu. Eles sentaram-se e pediram o almoço. Naomi observou o primo com a Jasmine. A forma como ele se inclinava quando ela falava, a forma como ria livremente, a forma como todo o seu rosto se suavizava quando a olhava. Então, como é que vocês se conheceram? Naomi perguntou. Trabalho, disse Jasmine. Sou assistente social. O Marcos e eu acabamos por ficar no mesmo projeto comunitário há cerca de 3 meses. E ela achava-me chato, acrescentou Marcos. Eras chato. Estava sempre a tentar reorganizar o meu sistema de arquivo. Porque não fazia sentido nenhum. Eles discutiam de forma brincalhona, e a Naomi sentiu um calor espalhar-se pelo peito. O Marcos merecia isto. Ele tinha passado tanto tempo a cuidar dos outros. Era bonito ver alguém cuidar dele. À medida que o almoço avançava, a conversa virou-se para o Ethan. Como é que as coisas estão a correr? Marcos perguntou com cuidado. Naomi sorriu. Muito bem. Estamos a ir com calma, mas parece o caminho certo. Fico contente. E Marcos parecia mesmo sincero. Eu sei que fui duro com ele, com os dois. Mas ver-te feliz outra vez... Ele parou. Isso é tudo o que eu sempre quis. Eu sei. E amo-te por me teres protegido. Mas já não preciso de proteção. Preciso de apoio. Então é isso que farei. Jasmine olhou para os dois confusa. Marcos explicou rapidamente a situação. O julgamento, a história, a reconciliação. Para alívio de Naomi, Jasmine não a julgou. Isso é, na verdade, algo bonito, disse Jasmine. Encontrar o caminho de volta um para o outro depois de tudo. Isso exige amor verdadeiro. Exige sim, Naomi concordou. Mas também exige trabalho, todos os dias. As melhores coisas geralmente exigem. Depois do almoço, Marcos acompanhou Naomi até ao carro enquanto Jasmine esperava lá dentro. Ela é maravilhosa, Naomi disse-lhe. É mesmo. O sorriso de Marcos era tímido. Acho que estou a apaixonar-me por ela, Naomi. A sério. Então não lutes contra isso, deixa-te ir. Ele riu. Essa é boa vinda de ti. Lutaste contra amar o Ethan durante 5 anos. Exatamente. É por isso que sei que lutar não funciona. O amor arranja sempre um caminho. Só tens de ser corajosa o suficiente para o permitir. Marcos abraçou-a com força. Quando é que ficaste tão sábia? Quando finalmente deixei de ter tanto medo? Naquela noite, Clara convidou Ethan e Naomi para jantar no seu apartamento. Naomi sentiu-se nervosa ao ir para lá. Ela e Clara tinham alcançado uma paz frágil, mas as coisas ainda eram, por vezes, estranhas. O peso da manipulação passada da Clara pairava entre elas, embora Naomi a tivesse perdoado. Clara abriu a porta com um sorriso brilhante. Entrem, fiz lasanha. Bem, tentei fazer lasanha. Pode ser que esteja terrível. Tenho a certeza que está ótima, disse Naomi entrando. O apartamento era pequeno, mas decorado com carinho. Fotos cobriam as paredes. A família da Clara, os seus amigos e várias dela com o Ethan de quando eram crianças. Durante o jantar, Clara estava invulgarmente calada. Ela empurrava a comida no prato, mal comia. Finalmente, pousou o garfo. Preciso de dizer algo. Ethan e Naomi trocaram olhares. Está bem, disse Ethan. Clara olhou para Naomi. Tenho ido a um terapeuta, desde que tudo aconteceu, e ela ajudou-me a entender por que fiz o que fiz, sabotar o vosso casamento. O peito de Naomi apertou. Clara, por favor, deixa-me acabar. A voz de Clara tremia. Eu estava assustada. Quando o Ethan te conheceu, ele mudou. Parou de precisar de mim como antes, e senti que estava a perder o meu irmão. Então, convenci-me de que eras uma ameaça, que o ias magoar ou tirá-lo de mim completamente. Lágrimas escorriam pelas bochechas da Clara, mas a verdade é que eu era a ameaça. Fui eu quem o magoou, quem magoou os dois, e tenho carregado essa culpa durante 5 anos. Clara, disse Naomi gentilmente, eu perdoei-te. Lembras-te? Eu sei, mas eu não me perdoei. Clara limpou os olhos. Ethan, tu eras o meu mundo inteiro depois de a mãe e o pai morrerem. Eu tinha 17, tu 19. Só tínhamos um ao outro. E quando te apaixonaste, eu entrei em pânico. Ethan sentou-se ao lado da irmã, puxando-a para um abraço. Eu não vou a lado nenhum, Clara. Amar a Naomi não significa que te amo menos. Agora sei isso, mas na altura não sabia. E sinto muito. Eles sentaram-se juntos por um longo momento. Irmão e irmã a segurar um ao outro.
Naomi sentiu lágrimas escorrerem pelas suas próprias bochechas, comovida pela crueza do amor deles. Tenho uma ideia, disse Naomi de repente. Ambos olharam para ela. E se recomeçássemos, os três, sem mais culpa, sem mais andar a pisar ovos sobre o passado? Reconhecemos o que aconteceu. Já todos pedimos desculpa, e agora seguimos em frente, como família. O rosto de Clara desfez-se. Tu quererias isso? Mesmo depois do que eu fiz? Toda a gente merece uma segunda oportunidade, Clara. Tu deste uma ao Ethan e a mim quando confessaste. O mínimo que posso fazer é dar-te o mesmo. Clara levantou-se e abraçou Naomi tão apertado que ela mal conseguia respirar. Obrigada, sussurrou. Obrigada por seres melhor do que eu mereço. Nenhum de nós recebe o que merece, disse Naomi. Recebemos o que escolhemos dar uns aos outros. O resto da noite foi mais leve. Conversaram e riram e fizeram planos para fazerem isto mais vezes. Quando Ethan e Naomi finalmente partiram, Clara abraçou os dois à porta. Amo-vos, disse ela. Também te amamos, responderam juntos. No carro, Ethan estendeu a mão para a de Naomi. Tu és incrível, sabes? Só estou cansada de guardar rancor. A vida é demasiado curta. Mesmo assim, nem toda a gente conseguiria fazer o que fizeste hoje à noite. Acolher a Clara, fazê-la sentir-se novamente parte da família. Ela é família, a tua família, o que a torna minha. Ethan levou a mão dela aos lábios, beijando-lhe os nós dos dedos. Casa comigo. O coração de Naomi parou. O quê? Casa comigo. Outra vez. A sério, desta vez. Ele encostou o carro à berma da estrada, virando-se para a encarar completamente. Não tenho anel. Isto não é planeado nem romântico. Mas não consigo esperar mais um segundo para te perguntar. Ethan, eu sei que dissemos que íamos com calma. Eu sei que ainda estamos a reconstruir. Mas, Naomi, estou mais certo disto do que alguma vez estive de qualquer coisa. Quero casar contigo. Quero acordar ao teu lado todas as manhãs. Quero construir uma vida contigo. Uma vida verdadeira, baseada na honestidade e na confiança, e em todas as coisas que devíamos ter tido da primeira vez. Lágrimas escorriam pelo rosto de Naomi. Estás a falar a sério, completamente. Mas vou entender se não estiveres pronta. Se precisares de mais tempo. Sim, ele pestanejou. Sim, caso contigo, outra vez. A sério, desta vez. Ela riu através das lágrimas. Tens razão. Estamos a ir com calma, mas também já não somos crianças. Sabemos o que queremos. Sabemos pelo que estamos a lutar. Ethan pegou no rosto dela, os olhos a procurarem os dela. Tens a certeza? Nunca estive tão certa de nada. Ele beijou-a então, um beijo profundo e desesperado, e cheio de promessa. Carros passavam por eles, a buzinar, mas eles não se importavam. Naquele momento nada existia a não ser os dois e o futuro que estavam a escolher juntos. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Precisamos de um anel, disse Ethan. Precisamos de muitas coisas. Mas vamos dar um jeito. Juntos. Juntos, ele concordou. 2 meses depois, num dia fresco de outono, Naomi e Ethan estavam na mesma pequena capela onde se tinham casado pela primeira vez. Mas todo o resto era diferente. Naomi vestia um simples vestido creme, elegante e discreto. Ethan usava um fato azul marinho. A lista de convidados era minúscula. Clara, Marcos e Jasmine, o juiz Raymond, um punhado de amigos próximos. Sem grande produção, sem estresse, apenas amor. O juiz Raymond oficiou a cerimônia. Ele tinha obtido certificação online especificamente para esta ocasião. Meus queridos, começou ele, a sua voz calorosa, reunimo-nos aqui hoje para testemunhar algo raro e belo. 2 pessoas que amaram, perderam e encontraram o caminho de volta uma para a outra. Naomi e Ethan deram as mãos, um de frente para o outro. Ela podia sentir o pulso dele a acelerar debaixo dos seus dedos. O amor nem sempre é fácil, continuou Raymond. Às vezes falha. Às vezes falhamos. Mas as maiores histórias de amor não são as que nunca enfrentam dificuldades. São as que enfrentam dificuldades e escolhem continuar a lutar. Ele olhou para Ethan. Ethan, aceitas Naomi como tua esposa? Prometes amá-la honestamente, apoiá-la plenamente e escolhê-la diariamente na alegria e na luta? Aceito. A voz de Ethan era forte e segura. Prometo ser o homem que ela merece, todos os dias. Raymond virou-se para Naomi. Naomi, aceitas Ethan como teu marido?
Prometes amá-lo corajosamente, confiar nele profundamente e caminhar ao lado dele por todas as estações da vida? Aceito. A voz de Naomi não vacilou. Prometo manter o meu coração aberto, mesmo quando é assustador, porque amá-lo vale o risco. Eles trocaram alianças, simples anéis de ouro que tinham escolhido juntos, sem diamantes, sem extravagância, apenas símbolos de compromisso, usados com intenção. Então, pelo poder que me é conferido, disse Raymond sorrindo, eu vos declaro marido e mulher de novo. A pequena multidão riu. Ethan puxou Naomi para perto e beijou-a como se a vida dele dependesse disso. Quando finalmente se separaram, Clara estava a chorar, Marcos estava a sorrir, e o juiz Raymond parecia um pai orgulhoso. Minhas senhoras e meus senhores, anunciou Raymond, o senhor e a senhora Walsh. Segunda tentativa. Todos aplaudiram. A recepção foi realizada num pequeno restaurante ali perto. Comeram bem, beberam vinho e contaram histórias. Clara fez um brinde emocionado sobre segundas oportunidades e aprender a confiar no amor. Marcos partilhou um discurso surpreendentemente terno sobre ver Naomi transformar-se de uma mulher assustada e de coração partido em alguém corajosa o suficiente para arriscar tudo pela felicidade. Quando foi a vez de Ethan, ele levantou-se e olhou para Naomi. Há 5 anos estive numa sala diferente e prometi-te-o para sempre. E depois quebrei essa promessa. Menti. Deixei que o orgulho e o medo me controlassem. Magoei a única pessoa que mais amava. A sua voz embargada pela emoção. Passei 5 anos a pensar que tinha perdido a minha oportunidade, que tinha destruído algo demasiado belo para alguma vez recuperar. Ele parou, recompondo-se. Mas a Naomi ensinou-me algo. Ensinou-me que o amor não é sobre ser perfeito. É sobre ser honesto. É sobre escolher o crescimento em vez do conforto. E é sobre acreditar que as pessoas podem mudar se estiverem dispostas a fazer o trabalho. Ele levantou o copo. Então, a minha mulher, a mulher que me tornou melhor, as segundas oportunidades. E há um amor que é mais forte porque sobreviveu ao fogo. As segundas oportunidades, ecoaram todos. Naomi limpou os olhos, sobrecarregada. Quando Ethan se sentou novamente, ela inclinou-se para perto. Amo-te, sussurrou ela. Amo-te mais. Impossível. Queres apostar? Ela riu beijando-o suavemente. E naquele momento, rodeada de pessoas que tinham testemunhado o seu pior e agora celebravam o seu melhor, Naomi sentiu-se completa. Não porque Ethan a completasse, mas porque ela estava finalmente inteira o suficiente para partilhar a sua vida com outra pessoa. Naquela noite, eles voltaram para a cobertura do Ethan. Ele tinha vendido a sua empresa, como prometido. A cobertura também seria vendida, eventualmente. Mas por agora era deles. Um espaço neutro onde podiam recomeçar do zero. Naomi estava junto às janelas do chão ao teto, a olhar para as luzes da cidade. Ethan aproximou-se por trás dela, envolvendo-a com os braços na cintura. Sem arrependimentos? Perguntou ele. Nenhum único. Mesmo sabendo que nem sempre será fácil, especialmente por saber isso. O amor fácil não é amor real. O amor real luta. O amor real escolhe. O amor real aparece, mesmo nos dias difíceis. Hatton apoiou o queixo no ombro dela. Quando é que ficaste tão sábia? Quando finalmente deixei de fugir dos meus sentimentos. Eles ficaram ali juntos, num silêncio confortável, a ver a cidade respirar lá embaixo. Tenho algo para ti, disse Ethan finalmente. Ele desapareceu no seu escritório e voltou com uma pequena caixa. Não uma caixa de anel, algo maior. Naomi abriu-a cuidadosamente. Lá dentro estava uma chave. O que é isto? A chave da gaveta do meu escritório. Onde guardei a tua fotografia todos estes anos. Ele sorriu. Quero que a tenhas, porque acabei com o guardar partes de mim trancadas. De agora em diante, tens-me por inteiro. O bom, o mau, o assustado, o esperançoso. Tudo. A garganta de Naomi apertou. Ela virou-se para encará-lo completamente. Então também tenho algo para ti. Ela tirou o telemóvel e mostrou-lhe uma fotografia. Era a carta que ele lhe escrevera depois do divórcio. Aquela que ela tinha mantido escondida durante 5 anos. Li isto sempre que duvidava que pudéssemos fazer com que funcionasse, admitiu ela. Sempre que tinha medo de que voltasses a ser o antigo Ethan. Esta carta lembrava-me que já tinhas mudado, já tinhas feito o trabalho.
Eu só precisava de ser corajosa o suficiente para o ver. Ethan puxou-a para perto, enterrando o rosto no cabelo dela. Estamos mesmo a fazer isto. Estamos mesmo a dar-nos outra oportunidade. Estamos. Sem mais segredos. Sem mais segredos. Sem mais fugas. Sem mais fugas. Ele afastou-se apenas o suficiente para a olhar. Então vamos fazer uma promessa, aqui e agora. Não um voto de casamento, apenas uma promessa entre nós. Está bem. Prometo dizer-te quando tiver medo, pedir ajuda quando precisar, lutar de forma justa quando discordarmos e nunca, nunca deixar que o orgulho se interponha no meu amor por ti. Naomi respirou fundo. Prometo confiar em ti, mesmo quando o meu passado me diz para não o fazer. Dar-te graça quando cometeres erros. Acreditar em nós, mesmo nos dias em que parecer difícil. E nunca deixar que o medo me impeça de ser plena, completamente tua. Eles selaram a promessa com um beijo. E algures no universo, algo encaixou, como se o mundo estivesse à espera que eles fizessem as coisas bem. 1 ano depois, Naomi destrancou a porta da sua nova casa. Era pequena, mas perfeita. 3 quartos, um quintal grande, uma cozinha com espaço suficiente na bancada para os dois cozinharem juntos. Tinham passado meses à procura do lugar certo. Não a cobertura de Ethan, não o apartamento de Naomi, mas algo que pertencesse a ambos igualmente. Lar docilar, disse Ethan a carregar caixas para dentro. Tinham se mudado oficialmente hoje. Tudo o que possuíam estava embalado em caixas espalhadas pela sala de estar. Parecia o caos. Sentia-se como possibilidade. Naomi percorreu cada quarto, imaginando o futuro deles. O quarto onde acordariam juntos todas as manhãs. O quarto extra que poderia tornar-se um escritório, ou talvez um dia um quarto de bebê. O quintal onde fariam churrascos com Clara, Marcos, Jasmine e amigos. Em que estás a pensar? Perguntou Ethan, vindo por trás dela. Em tudo, em nada, na sorte que temos. Fazemos a nossa própria sorte. Talvez, mas ainda me sinto sortuda. Passaram a tarde a desfazer as caixas. Clara apareceu com pizza. Marcos e Jasmine trouxeram vinho. O juiz Raymond enviou flores com um cartão que dizia: aos novos começos e à felicidade conquistada a pulso. Ao cair da noite, todos foram embora. Naomi e Ethan desabaram no sofá novo, rodeados de caixas meio vazias, exaustos, mas contentes. Então é isto, disse Naomi. A nossa vida. A sério desta vez. A sério, Ethan concordou. Estás feliz? Ele olhou para ela. Realmente olhou para ela, com os olhos cheios de amor e certeza. Estou mais do que feliz. Estou em casa. Naomi encostou a cabeça ao ombro dele. Eu também. Sentaram-se num silêncio confortável, a ver o sol pôr-se pela janela. Lá fora, o mundo continuava a girar. Cá dentro, eles tinham encontrado a sua paz. O caminho tinha sido longo e doloroso. Tinham se magoado. Tinham falhado um ao outro. Tinham perdido anos que nunca poderiam recuperar. Mas também tinham aprendido, crescido. Tornaram-se pessoas capazes do amor que sempre quiseram. Alguns finais são realmente começos. Algumas perdas levam a descobertas. E algumas histórias de amor precisam de se quebrar antes de poderem ser construídas em algo inquebrável. A história de Ethan e Naomi era tudo isso. Não era perfeita. Nunca seria perfeita. Continuariam a ter dias difíceis, conversas difíceis, momentos de dúvida ou medo, mas iriam enfrentá-los juntos, com honestidade, com vulnerabilidade, com o compromisso de se escolherem um ao outro, vezes sem conta, aconteça o que acontecer. Hey, Naomi, Ethan disse. Sim? Obrigado. Pelo quê? Por me dares uma segunda oportunidade, por acreditares que eu podia mudar, por me amares mesmo quando eu não merecia. Ela levantou a cabeça para o olhar. Sabes o que aprendi? O quê? Todos merecemos segundas oportunidades. Não porque as mereçamos, mas porque o amor é sobre graça, não perfeição. E a coisa mais bonita que podemos fazer é estender essa graça uns aos outros. Ethan beijou-lhe a testa. Vou passar o resto da minha vida a ser digno da tua graça. E eu vou passar a minha a lembrar-te que já o és. Eles abraçaram-se, enquanto a escuridão caía e as estrelas apareciam no céu. O amanhã traria novos desafios, novas alegrias, novas oportunidades para continuar a escolher o amor em vez do medo. Mas naquela noite,
Eles estavam exatamente onde precisavam de estar, juntos, finalmente, para sempre. 5 anos depois. Os degraus do tribunal pareciam os mesmos de anos atrás, mas as pessoas que neles estavam eram completamente diferentes. Ethan segurava uma criança irrequieta de 3 anos na anca, a filha deles, Maya, com os olhos de Naomi e o sorriso maroto de Ethan. Naomi estava ao lado deles, com uma mão na sua barriga arredondada. O bebê número 2 chegaria em apenas alguns meses. Tinham ido ao centro para uma cerimônia. O juiz Raymond estava a reformar-se, após 42 anos de carreira, e tinha-os convidado pessoalmente para a sua última aparição no tribunal. Há tanta gente, disse Maya, olhando à volta com olhos arregalados. O juiz Raymond ajudou muitas pessoas, explicou Naomi. Todos vieram para agradecer. Como ele te ajudou a ti e ao papá? Exatamente assim. Lá dentro, a cerimônia foi bonita. Colegas fizeram discursos, familiares choraram. E quando o juiz Raymond pegou no microfone para as suas últimas palavras, olhou diretamente para Ethan e Naomi. Quando me tornei juiz, disse ele, pensei que o meu trabalho era sobre lei, sobre justiça, sobre o certo e o errado. Ele parou. E era. Mas também era sobre misericórdia, sobre segundas oportunidades, sobre acreditar na capacidade das pessoas para mudar. Os olhos dele suavizaram-se. Vi muitos casos na minha carreira, mas um destaca-se. 2 pessoas que se amaram, se perderam e encontraram a coragem de tentar novamente. Elas ensinaram-me que, por vezes, a coisa mais justa que podemos fazer é ser humano. Após a cerimônia, eles encontraram Raymond na multidão. Obrigada, disse Naomi abraçando-o, por tudo, por seres o meu mentor, por oficiares o nosso casamento, por me ensinares que justiça e amor não têm de ser inimigos. Obrigado por ensinares a um velho juiz que finais felizes são possíveis, respondeu ele, mesmo quando parecem impossíveis. Maya puxou a manga do Raymond. És mesmo velhote? Todos riram. Muito velhote, disse Raymond seriamente. Antigo até. Não pareces antigo, Maya decidiu. Pareces simpático. Bem, isso é muito melhor. No caminho para casa, Maya adormeceu na sua cadeira de carro. Ethan estendeu a mão e pegou na de Naomi. Consegues acreditar que esta é a nossa vida? Perguntou ele baixinho. Às vezes, outras vezes ainda parece um sonho. Um bom sonho, o melhor sonho. Em casa, levaram Maya para dentro e puseram-na na cama. Depois sentaram-se no quintal a ver os pirilampos aparecerem enquanto a escuridão caía. Alguma vez pensas no que teria acontecido se não tivéssemos tido uma segunda oportunidade? Perguntou Ethan. Às vezes, mas depois lembro-me que criamos a nossa segunda oportunidade. Lutamos por ela, escolhemos-la, e isso faz com que signifique mais. Ethan puxou-a para perto. Amo-te, Naomi Walsh. Amo-te também, Ethan Walsh. Sentaram-se juntos até as estrelas surgirem, contentes com a vida que haviam construído. Uma vida que começara com um final doloroso, sobrevivera a anos de separação e florescera em algo mais belo do que qualquer um deles imaginara. Porque o amor verdadeiro, não se trata de começos perfeitos. É sobre pessoas imperfeitas que escolhem continuar a estar presentes, continuar a perdoar, continuar a crescer. E por vezes, se tiveres muita sorte e fores muito corajoso, o amor dá-te exatamente o que precisas, outra oportunidade para acertar. Ethan e Naomi aproveitaram essa oportunidade e passaram o resto das suas vidas gratos por cada momento.